Minha esposa está me traindo com o chefe dela, então entreguei os papéis do divórcio no hotel secreto deles. Olá a todos, espero que todos vocês estejam bem. Estou escrevendo no meu celular, então peço desculpas por qualquer erro. Esta é uma história bastante longa e desorganizada, e não tenho onde discutir esse problema, pois estou no meu limite. Um pouco de contexto: minha esposa tem 40 anos e eu tenho 43. Somos casados há 16 anos e temos 2 filhos, um menino de 9 anos e uma filha de 14 anos. No início, nosso casamento foi um pouco turbulento, mas superamos esses anos difíceis e saímos muito diferentes. Nos casamos jovens, então a maturidade não estava completamente lá ainda. No entanto, sabíamos que nos amávamos e poderíamos superar qualquer desafio que estivesse entre nosso casamento, embora isso ainda seja uma questão a ser respondida. Eu estou na engenharia há 7 anos, enquanto minha esposa trabalha há 3 anos como gerente em uma grande agência de publicidade. Nossas carreiras nos proporcionam uma vida bastante confortável. Sempre fomos uma família próxima e, como pais, sempre garantimos que nossos filhos pudessem criar memórias maravilhosas. Sempre encontramos tempo para nossos filhos, não importa o quão ocupados estivéssemos. Para ser honesto, acho que sou um marido e pai decente. Quando se tratava da minha esposa, ocasionalmente cometi erros, mas fiz tudo por essa mulher, e realmente me abalou profundamente descobrir que ela estava tendo um caso de longo prazo. Minha esposa estava agindo de forma distante. Na verdade, os últimos 2 anos foram os mais difíceis. Ela simplesmente parecia não gostar de nada que eu fazia. Sim, eu sei agora. Ela constantemente me dizia como o chefe dela lidaria com isso ou aquilo, e continuamente me comparava com o chefe dela. Não conseguia entender a mente dela, mas ela podia perguntar ao chefe dela, que a fazia se sentir especial, enquanto eu não tomava a iniciativa de levá-la para sair. O chefe dela fazia isso pela esposa dele, então por que minha imaturidade era tão extrema? Eu queria saber como ela queria que eu animasse nosso casamento. Sua resposta usual era: não pergunte, você precisa já saber e fazer. Então, como eu não sabia de nada, investiguei e comprei livros. Qualquer coisa, a resposta tinha que vir de outra pessoa. Tudo que eu tentava era recebido com agradecimentos sem entusiasmo ou decepção amarga. Nos anos em que a conhecia, minha esposa nunca foi assim, e por isso senti que meu fracasso em fazê-la feliz era algo que eu realmente precisava resolver. Mal sabia eu que o tempo todo o conserto estava sendo feito por outra pessoa. Estávamos realmente próximos do chefe dela e da esposa dele. Eles também têm filhos, e as crianças adoravam uns aos outros. Nós os levávamos em nossas viagens em família, para o parque, churrascos, dias de jogos no arcade. Nós íamos à casa deles e eles vinham à nossa muitas vezes. Não é surpreendente que tenhamos nos tornado próximos. Quando contei ao chefe dela sobre nossos problemas no casamento, ele ofereceu conselhos sábios. Ele parecia ser um grande homem. Ainda assim, de volta à descoberta, as exigências da minha esposa para que eu melhorasse no que dizia respeito ao casamento me desgastaram emocionalmente. Sua atitude realmente me surpreendeu, já que até agora eu sentia que nosso casamento era maravilhoso. Ela estava ocupada rindo e sorrindo uma noite enquanto mandava mensagens para alguém. Curioso, eu estava ao lado dela na cama. Ela me afastou com força no instante em que me inclinei para dar uma olhada. Ela perguntou imediatamente o que eu estava fazendo. Furiosa, ela se retirou para o banheiro quando eu disse que queria descobrir qual era a piada, e ela disse que não era da minha conta. Foi nesse dia que percebi, no fundo, que havia um caso em andamento, embora eu não tivesse provas. No dia seguinte, perguntei diretamente a ela, cometendo um erro. Ela ficou furiosa e afirmou não ter culpa. Eu queria muito a verdade, mesmo sem acesso ao telefone dela. Quando pedi o telefone dela, ela me entregou hesitante, mas mais tarde naquela noite, ela deletou quase todas as mensagens de texto que enviou para certas pessoas. Eu podia perceber, já que algumas das trocas pareciam contraditórias e outras absolutamente ridículas. Devolvi o telefone a ela e não falamos sobre isso até um mês depois, quando pedi a um amigo para verificar o telefone e recuperar as mensagens apagadas. Minha esposa havia recebido outro telefone antes e raramente usava o que me entregou. Alguns livros foram encontrados e foi através de pedaços e fragmentos que finalmente encontrei evidências de um caso em andamento. E você já adivinhou, com o chefe dela. Esperei, pois sabia que ela encontraria uma maneira de escapar se eu a confrontasse naquele momento. Mas eu estava um desastre também. Meu único pensamento era sobre como isso impactaria as crianças. A situação era terrível. Comecei a chorar na frente do meu amigo. 3 dias depois, encomendei o livro Como Ajudar Seu Cônjuge a Se Recuperar de um Caso. Ainda não estava pronto para desistir do casamento. Se você está balançando a cabeça, tudo bem. Comecei a ler, esperando que, se mostrasse a minha esposa, ela parasse com essa bobagem. Eu queria salvar o casamento e ter minha esposa de volta. Ela me disse que tinha uma emergência no trabalho e que eu não deveria esperá-la. Então, eu pretendia conversar com ela naquele sábado para resolver as coisas.
claro. Liguei para o escritório no dia para verificar a história que ela me contou e não obtive resposta. Sábados não estão abertos. Tentei o telefone dela, mas não houve resposta. No domingo, por volta das 2 da manhã, ela voltou para casa, tomou banho e imediatamente foi para a cama. Quando questionei sobre sua chegada, ela desviou a pergunta, alegando que já havia me avisado para não esperá-la. Eu estava cansado disso. Deixei para ela o livro que comprei. Desatenta, ela não se importou. Eu estava sofrendo, e ela não se importava quando me via em agonia. Para descobrir, perguntei à esposa do chefe dela se ela sabia de algo. Ainda não me arrependo de ter feito isso, pois estava tão ansioso por estabilidade. Descobrir a surpreendeu tanto quanto a mim. Ela queria confrontar o marido, mas eu a aconselhei que ele provavelmente mentiria e tentaria encobrir, como minha esposa fez. Nos encontramos na casa dela para discutir o que estava acontecendo, e eu entreguei a ela as poucas evidências que tínhamos. Ela precisava de mais provas, então ambos começamos a compilar dados de nossos respectivos lados e depois compará-los. Comecei a espionar mais minha esposa, e ela fez o mesmo com o marido. Ela encontrou evidências claras com bastante facilidade do lado dela. O marido dela era tão arrogante que chefe da minha tio deletar as mensagens no telefone dele entre ele e minha esposa. As pequenas notas que descobri antes finalmente fizeram sentido, e agora sabíamos que o caso durava 2 anos. Eu estava enfurecido, assim como a esposa do chefe. Queríamos vingança contra eles, assim como ela. Em todos os lugares onde dormiram, na casa dela, na minha casa, em hotéis luxuosos, em viagens de negócios. Ler tudo isso deixava-o enjoado. Eles até se enviaram fotos, mas decidimos ignorá-las, pois não queríamos nos machucar com as imagens. Embora não tivéssemos um caso, queríamos vingança. Ambos decidimos que eles poderiam ficar juntos, se assim desejassem. Na mesma época, cada um de nós reuniu a papelada do divórcio. Estávamos decididos a isso. Atuamos nosso papel, nossos cônjuges não sabiam o que sabíamos. Nossos patos estavam alinhados novamente. Desta vez, trabalhando com a esposa do chefe, sabíamos exatamente onde e como eles seriam pegos. Sabíamos do motel que reservaram para o fim de semana deles. Eu fui até lá junto com o xerife. Enquanto o xerife organizava tudo, esperei no saguão. Minha esposa foi chamada para descer do quarto. Ela desceu vestindo um roupão de banho, e temo que nada mais. Ela estava apavorada e perguntou furiosamente o que eu estava fazendo lá. Embora não muito distante, era uma certa distância de nossa casa. O xerife queria que o nome e os detalhes dela fossem confirmados. Ela respondeu de forma ambígua afirmativamente e foi servida. Ver a expressão de choque no rosto dela foi bastante gratificante, mas escolhi ir embora, sabendo que o trabalho estava feito, pois não queria trazer isso à discussão. Ela segurou meu braço, me puxou de volta e insistiu em saber o que aquilo significava. Não deixei. Você teve um caso, eu disse a ela, e estou te deixando. Simplificado, ela começou a gritar comigo, então agarrou meu braço firmemente. O xerife teve que intervir e ordenar que ela me soltasse imediatamente. Ela me disse que podia explicar, que eu tinha ideia errada e que era minha culpa. Ela começou a chorar. Saí rápido para casa, pois estava ficando enfurecido. Quando minha esposa contou ao chefe dela, ele correu para casa, segundo o que me disseram, apenas para se ver servido. Não demos tempo a eles para se recompor. Pegamos eles de surpresa, exatamente como fizeram conosco. Embora o divórcio dela possa demorar um pouco mais, o meu será finalizado em alguns meses. Nos divórcios, tanto minha esposa quanto o chefe dela têm lutado contra nós. Nenhum dos dois quer se divorciar. As razões que ouvi são que nunca pretendiam deixar seus cônjuges, que era apenas um caso puramente sexual e nada mais, que as pessoas têm indiscrições piores e ainda saem com um casamento fantástico, que eles erraram e gostariam de uma chance de consertar as coisas. Perguntei à minha esposa qual ela achava que seria o resultado de tudo isso. Ela disse que não é mais aquela pessoa e que estava seguindo o fluxo e se comportou totalmente contra a natureza. Ela é imoral, eu disse a ela, por não dar outra chance à minha esposa. Outros ao meu redor estão me rotulando de horrível, embora quisessem que ficássemos juntos. Meus filhos sabem o que está acontecendo, de forma apropriada para a idade, e estão me apoiando 100%. Ainda residimos na mesma casa, então minha determinação está enfraquecendo, junto com o fato de que minha esposa está lendo o livro que comprei e frequentando terapia. Está se tornando mais difícil manter minha posição. Ela afirma estar arrependida e fará todas as ações necessárias. Tudo o que preciso saber é que ela está arrependida por ter sido pega. Ela me rotulou como uma pessoa amarga e zangada, incapaz de superar toda a negatividade. Mais tarde, ela pede desculpas por isso, mas sei que é assim que ela se sente. Ainda falo com a esposa do chefe. E minha esposa detesta completamente isso. Ela acredita que a esposa do chefe é a razão pela qual não estou dando outra chance a nós, ou que terei um caso de vingança, como ela fez com o chefe dela. Ela insistiu que eu não inicie comunicação com a esposa do chefe. Ela está louca.
Eu disse a ela que não fizemos nada ilegal. Por que eu deveria agora aceitar o ponto de vista dela? Veja, acredito que terminei. Não respeito nada sobre ela. Ela ainda não está pronta para desistir e está ativamente interagindo comigo sobre suas ideias e procedimentos em relação ao caso. Eu as vejo como justificativas, então as ignoro. Ela me pede para acompanhá-la na terapia. Eu estava pensando, de jeito nenhum, pois já vi em várias ocasiões onde o terapeuta culpa a vítima. Ela quer que eu leia livros sobre infidelidade com ela, dado que provavelmente nos divorciaremos de qualquer maneira. De que adianta isso? Ela é de mente fechada. Ela não seria capaz de me controlar com sexo, eu informei a ela. Ela diz que só quer me mostrar o quanto me ama e que não é manipulação. Corrigindo-a, eu respondi, me ame agora, você quer dizer. Pessoas ao meu redor, incluindo minha mãe, estão irritadas comigo, pois acreditam que erros são inevitáveis e que minha esposa entende seus erros e realmente me ama. Assegurei aos outros que nunca seria o plano B de alguém. Tratá-la da maneira que faço me faz sentir terrivelmente culpado, embora haja ódio envolvido. Ainda a amo. Estou tratando-a de maneira injusta? Ela está se esforçando bastante, mas não tenho interesse. Devo reconsiderar o divórcio. As pessoas dizem que devo desacelerar, que vou me arrepender, que estou agindo muito rápido. Sim, isso é preciso. Não tenho certeza do que é real e do que não é. Edição. Agradeço a todos vocês por dedicarem tempo para responder ao meu dilema. Depois de ler todos os seus comentários, alguns de vocês abordaram questões realmente pertinentes. Vou conversar com minha esposa agora, embora mantenha vocês informados. Acredito que o divórcio é o melhor caminho para meus filhos e para mim. Ler aqui tem sido benéfico. A atualização. Olá, estou de volta mais uma vez. Tenho recebido e-mails solicitando uma atualização. Agradeço a preocupação de vocês, pessoal. Gostaria de esclarecer algumas coisas, já que vejo a curiosidade de vocês. Primeiro de tudo, agora minha esposa e eu nos encontramos em um tipo de estado decente. Não porque estamos nos reconciliando, não. Ainda estou me divorciando dela. O Autômos retirou a atualização anterior que carreguei, descrevendo completamente nossas circunstâncias. A breve história é que minha esposa ainda está ansiosa por outra oportunidade e está agindo de acordo para adquiri-la. Não vou dar a ela, pois o caso dela foi longo demais para eu me recuperar. Se tivesse sido uma noite, a história poderia ter sido diferente, mas 2 anos é simplesmente um tapa na cara. Ainda a amo e não sou um monstro, por isso participei de algumas sessões de terapia com ela. Uma sessão foi realmente excelente e me permitiu ver que minha esposa realmente se arrepende. Ela tem se esforçado bastante, mas não tem sido impecável na forma como lidou com as consequências do caso dela. Sua raiva por eu estar constantemente em contato com a esposa do chefe e seu medo de um caso de vingança tornaram a segunda sessão um desastre. Discutimos muito depois, pois me recusei a fazer o que ela pediu, que era não ter comunicação com a esposa do chefe. Portanto, foi a mais raivosa que já passei por toda essa situação. Isso foi resolvido depois que garanti a ela que não haveria um caso de vingança, embora eu saiba que não devo nada a ela. Ela ainda é minha esposa até nosso divórcio, então ainda quero manter minha palavra. Tenho participado de algumas reuniões com ela apenas para observar seu progresso. Este terapeuta é realmente um terapeuta individual e de casais. Não estou participando dessas reuniões porque, no fundo, quero salvar nosso casamento. Se ao menos eu pudesse assistir ao desenvolvimento da minha esposa pessoalmente e ajudar, se necessário, eu me afastaria graciosamente após o divórcio. Ainda assim, deixando o marido é a esposa do chefe. O marido dela ainda está contestando o divórcio. Ela é tão forte quanto eu, e devo dizer que temos dias baixos um com o outro. Somos apenas cordiais um com o outro. Ainda não vejo um caso acontecendo. Ela é uma mulher forte e autossuficiente que não explora ninguém. Agora, meus filhos estão bem. Eles entendem que nós os amamos, não menos, simplesmente porque estamos nos divorciando. Embora nos incentivem a não nos divorciarmos, eles veem porque é o certo para nossa idade. Minha esposa trabalha em outro lugar, em vez da empresa de publicidade agora. Ela saiu não muito tempo depois que a visitei. Ela afirma não ter mantido absolutamente nenhum contato com o chefe anterior. Ela aplicou esse conselho e procurou assistência para salvar o casamento em fóruns. Depois de ver minha esposa se esforçar para ser uma pessoa melhor, posso ver o apelo. Embora inicialmente não entendesse por que as pessoas ficavam com adúlteros. Ela não é um monstro, ela é simplesmente falha e tomou decisões terríveis das quais está aprendendo a melhorar. Ela me ofereceu tudo sob o sol para dar outra chance. Não tenho certeza se tenho isso em mim também. Sinto-me mais em paz quanto mais próximo o divórcio final parece estar. Recentemente, ela implorou por uma chance após o divórcio, e tivemos uma longa conversa sobre isso. Ela ofereceu um acordo pós-nupcial, embora eu não estivesse totalmente contra, seria um caminho um pouco longo para ela percorrer para eu considerar como uma opção. Ela parece realmente ansiosa, mas, honestamente, não vejo como isso ajudaria qualquer um de nós, principalmente dirigido por um sentimento momentâneo de justiça.
Quero este divórcio sem me comprometer ao nível de um adultério. Esta é a única justiça que posso obter. Depois de contar mais sobre o caso da minha esposa, minha mãe e eu nos reconciliamos hoje. Ela está bastante zangada com minha esposa depois de descobrir os detalhes. Não tenho certeza de como negociaria um caso de vingança. Tudo bem, eu não queria escrever aqui até que meu divórcio fosse finalizado, mas agora estou apenas irritado e realmente quero desabafar. Como muitos de vocês, minha esposa está apavorada com um caso de vingança. A explicação direta é que ainda mantenho contato e vejo a outra mulher traída. Traí contra o outro parceiro traído. Minha esposa se sente um pouco insegura. É assim que se escreve? Mais jovem, modelo, bastante bonita e dirige uma empresa lucrativa. Como o outro parceiro traído, isso faz minha esposa suspeitar que eu cederia à tentação e trairia ela em troca. A audácia dela de me dar a palestra de que 2 erros não fazem um acerto ainda me espanta. Ela não está errada, é claro, e nunca pretendo seguir em frente. Ainda assim, a hipocrisia dela me incomoda, como ontem. Toda vez que visito outro marido traído, minha esposa fica um pouco deprimida ou muito pegajosa. Ela se jogou em mim várias vezes para garantir que eu não a traia de volta, mas não tenho certeza de quantas vezes as investidas dela são recusadas, e isso agrava ainda mais as coisas. Os traídos têm que lutar e tentar juntar os pedaços, enquanto os traidores são tão egoístas, apenas pensando em si mesmos e em seu sofrimento. Além disso, nossos filhos ainda veem os filhos dela, embora eu nunca vá ao outro parceiro traído sem meus filhos. Minha esposa ainda acredita que eu tenho em mim para ser tão implacável quanto ela foi e vê cada chance de atacar a senhora. Risível. O outro homem ainda está residindo na casa de férias deles e implora ao outro parceiro traído para trazê-lo de volta. Não vou mentir, vê-lo sofrer as consequências me deixa muito feliz, dado meu grau de influência sobre ele. Ele não tentou me ameaçar. Ele tem que lidar com minha comunicação contínua com a esposa dele. Ele se certifica de que não estou por perto quando ele visita, já que tem permissão para ver os filhos sempre que quiser, mas não quer me ver. Para ser honesto, tenho pena do homem. Minha esposa tem sido realmente contrita ultimamente. Ela me cobriu de amor, que eu apenas deixo de lado. Não estou em um bom estado de espírito. Hoje é nossa sessão de terapia. Sinto vontade de liberar todo o sofrimento e dor que passei por causa dela. Minha raiva se tornou intolerável. Segunda atualização. Bem, aqui estou novamente. Não há nada especialmente novo para relatar a vocês, pessoal. Apenas algumas coisas evoluíram. Embora revisar minhas conversas e postagens me ajudou a ver como este lugar é maravilhoso para ajudar pessoas como nós a ver melhor nossas circunstâncias. Tenho lido muito material sobre infidelidade. Ainda assim, durante uma recente consulta de terapia com minha esposa, ela pediu que eu desse a ela um pouco mais de tempo para me reconquistar. Ela tinha razão após razão para justificar por que seria uma boa ideia para mim pelo menos tentar e ver se eu poderia ajudar a restaurar nosso casamento. Não é exatamente uma reconciliação ainda. Continuei trazendo à tona o fato de que a principal motivação dela era a queda do caso dela. Ela não estaria tentando se ainda visse o outro homem por meses. Ela me maltratou emocionalmente. Não sou o tipo de pessoa que aceita ser pisoteado, mesmo pela mulher que amava. Ela assumiu todos os seus erros e mais uma vez se desculpou. Ela me prometeu tanto em termos de compensação. Ela acredita que é possível e quer que nosso casamento seja mais forte do que nunca. Tendo muito a perder, perguntei a ela se ela estaria disposta a tolerar minha ira. Ela disse que sim, absolutamente, e gostaria que eu desabafasse com ela sempre que sentisse vontade, para me ajudar a processar o luto. Normalmente, eu recebia 1 milhão de desculpas quando questionava por que ela teve um caso. Desta vez, ela foi honesta, dizendo que não havia justificativa para o que fez e que passaria todos os dias pelo resto da vida dela demonstrando com ações que estava realmente arrependida e nunca me machucaria dessa forma novamente. Ela realmente despejou emoções em mim e isso me ajudou a perceber que ela era bastante insegura sobre si mesma e invejosa do outro parceiro traído. O ego dela disparou com o caso. Ela adorava se sentir bonita e desejada. Ela nunca duraria e admitiu que o encontro foi, com certeza, uma fantasia. Ela considerava as consequências de vez em quando, mas raramente pensava nelas. No geral, ela se arrepende de ter tido o caso e afirma que viverá com essa culpa pelo resto da vida. Ela provavelmente nunca se perdoará. Ela me informou que nunca poderia se comparar ao outro parceiro traído e que a razão pela qual estava tão certa de que eu trairia novamente era porque o outro parceiro traído não é apenas lindo, mas também uma mulher com integridade. Nunca o outro parceiro traído ameaçou ou agiu de forma maldosa com ela. Eram todos os medos da minha esposa e talvez o fato de eu estar furioso com ela por se voltar contra mim. Aqui fica interessante. O terapeuta me perguntou o que seria necessário para eu considerar a oferta da minha esposa. Nenhum pensamento me ocorreu, já que o que tenho atualmente é uma farsa de casamento e nunca me inscrevi para isso. Fui honesto e disse a ela, uma máquina do tempo. Ela me informou que todo casamento lida com questões que vão desde a morte até o adultério.
Como essas questões são tratadas revela a resiliência de um casamento. Eu disse à terapeuta para se concentrar na minha esposa em vez de nós, pois realmente não conseguia acreditar para onde essa conversa estava levando. A terapeuta me aconselhou que minha incapacidade de prestar atenção a argumentos lógicos poderia ser um problema de comunicação. Concordei em não discordar. Durante a viagem para casa, minha esposa e eu tivemos uma longa conversa. Ela perguntou se o caso dela me fez sentir emasculado, já que nunca me perguntou isso antes. A pergunta realmente me pegou de surpresa. Claro, eu disse. Ela me surpreendeu ao se perguntar se dormir com outra mulher me faria sentir melhor. Lembrei a ela mais uma vez que não sou, nem nunca serei, um amante vingativo. Ela esclareceu que estava se referindo a uma separação experimental, onde eu recuperaria minha confiança. Ela ficaria fiel e esperaria até que eu estivesse bem e pronto para voltar ao casamento. Antes, eu achava que ela estava desesperada, mas a ideia dela parecia insana. Questionei como isso ajudaria o casamento de alguma forma, para que ambos os parceiros pudessem ter casos. Ela me informou que não seria um caso, pois estaríamos separados sob condições que permitiriam minha liberdade de ver outras pessoas. Ela respondeu que estávamos nos divorciando de qualquer maneira, então, se isso não nos ajudar, pelo menos eu poderia ver o que o mundo exterior tem a oferecer. Disse a ela que isso era um grande risco da parte dela. Ela parecia completamente fora de caráter ao sugerir isso, então rejeitei claramente a proposta. Nas últimas semanas, minha esposa tem estado notavelmente quieta e paciente. Ela não é mais a insegura selvagem que eu conhecia. Naturalmente, não devo confiar nela para meu benefício pessoal. É bastante desafiador, embora ela tenha sido realmente generosa no divórcio, mesmo que não o queira. Embora não seja meu caso, li muitas histórias de divórcios que se tornaram acrimoniosos. Estar nesse estado é bastante surreal. É desafiador negociar. Edição. Deixe-me também deixar claro que ainda estou completamente seguindo com o divórcio. Ouvir as impressões das pessoas sobre isso me interessa. Terceira atualização. Olá a todos. Tenho outra atualização sobre esta condição lamentável da minha vida. Quero agradecer às pessoas que continuam entrando em contato comigo e me apoiando. Antes de entrar nisso, minha esposa e eu decidimos ser corteses agora e celebrar as festas como uma família, embora minha esposa ainda tenha esperanças de outra forma. Este será o último feriado já observado. Isso foi para o benefício de nossos filhos. Tenho filhos amorosos. Nosso divórcio será oficial no meio de fevereiro, para aqueles que estão interessados. Compartilhamos tudo meio a meio, embora ela tenha sido bastante generosa do lado dela. Ela pode se tornar desagradável mais tarde, mas até agora ela tem sido boa e me diz que é porque fui um ótimo marido e pai. Ela sente que eu deveria receber mais do que um divórcio justo, considerando tudo que ela fez. Ainda não sei se é uma técnica, embora eu ganhe um pouco mais graças a ela. Isso não significa que ela perderá muito com o divórcio. Escolhi parar de frequentar sessões com ela. Estava confundindo-a e oferecendo falsas esperanças. Ela disse que tem um forte desejo de estar perto de mim o tempo todo e que o caso dela me fez sentir emasculado e indesejado. Ela tem tentado fazer sexo comigo com bastante frequência, e quero dizer com bastante frequência. Para ser honesto, minha esposa raramente iniciava sexo antes de tudo isso, então me senti um pouco desconfortável com o fato de ela estar fazendo isso agora. Passei a valorizar isso, vendo como um obstáculo meu e o desejo dela de consertar isso ao longo do tempo. Embora eu a tenha recusado, ela continua insistindo, alegando que isso não tem nada a ver com reconciliação e que só quer que eu me sinta bem e desejado. Por enquanto, cortei a comunicação com o outro parceiro traído, pois as coisas estavam se tornando um pouco pessoais demais para o meu gosto. Suponho que você não estava longe quando a pessoa mencionou que eu estava tendo um caso de vingança. Não era algo que eu sabia até o outro parceiro traído admitir que queria tentar e ver onde nosso relacionamento se desenvolveria. Ela disse que esperaria para começar qualquer coisa até que meu divórcio fosse oficial. Concordamos em dar um tempo um do outro até que tudo esteja resolvido, pois eu estava um pouco confuso e não tinha explicação para ela. O segundo parceiro traído é uma mulher linda, mas não tenho certeza se poderia retribuir os sentimentos dela. Tenho muito pouca ideia de como lidar com isso. Alguém sugeriu que a reconciliação futura dela com o marido está sendo prejudicada por estar perto do outro parceiro traído. Garanto a você que nada do que faço se relaciona com ela escolher deixar o chefe da minha esposa. Ela está farta dele e isso é tudo. Quando estamos juntos, não discutimos nossos cônjuges negativamente. O outro homem pessoalmente me visitou recentemente para espiar tudo o que aconteceu. Ele era geralmente um homem arrogante, então este evento realmente o ajudou a se tornar humilde. As desculpas dele não me agradaram, embora eu não diria uma palavra sobre o que ele está passando. Me chame de mesquinho. Está tudo bem para mim fazer sexo com minha esposa, mesmo que não estejamos nos dando bem. Admito que sinto falta de fazer sexo. Sinto muita falta da proximidade e intimidade de tudo isso. Novos laços, sexting, toques, cartas, etc.
Minha esposa está ansiosa e tem tentado de tudo para começar, e às vezes acho difícil resistir. Honestamente, eu simplesmente não me importava em saber exatamente onde eles fizeram sexo, então ela até jogou fora, destruiu e substituiu tudo que tinha a ver com outro homem na minha casa, sem eu pedir. Desligar essas emoções é difícil para mim. Isso é uma armadilha? Estou sendo enganado? Eu queria ela aqui, pois é menos complicado até que o divórcio seja finalizado. Antes que alguém diga, expulse-a de casa. Já tentei isso. Desabafo. Finalmente entendi. Embora ela não fosse nada além de inútil. Senti que desperdicei todos esses anos com uma mulher, no entanto, ela produziu memórias maravilhosas e filhos. Como homem, essas coisas nunca esquecerei e valorizarei muito. Vou fazer melhor do que ela, e finalmente percebo que sou melhor do que ela. Pessoas têm vindo em massa me oferecendo orientações sobre como lidar com isso. Finalmente percebo que mereço melhor do que ela. Ela me torceu, me rebaixou e me fez sentir menos do que quando outro homem prestou atenção nela. Ela realmente deu tudo de si para outro homem. Ainda me choca que finalmente estou percebendo que estou acima dela. Agora ela faz tudo o que é necessário para me manter. Ela agora está focando seu esforço em nós. Ela costumava não se importar, mas agora quer que eu seja feliz. Ela agora deseja ser essa parceira sexual usada para mim, embora nunca tenha sido incrível. Eu gostava do nosso sexo. Agora posso ver claramente o que perdi. As escritas dela com o outro homem me deixaram saber apenas a superfície da natureza gráfica do caso deles. Agora, apesar da lentidão relativa dela no passado, ela quer me mostrar o quanto me ama. O sexo letárgico fala volumes para mim, enquanto antes era tudo sobre dar atenção a ela e provê-la. Agora ela me dá espaço e está satisfeita e apoia tudo o que faço. Ela agora respeita meus limites e os supera para adicionar mais. Ela agora me vê como o rei que eu queria que ela visse, mas primeiro eu tive que tirá-la do pedestal dela. Ela é a mulher perfeita agora, mas parece transitório para mim. Ela agora me conta tudo exatamente, muito aberta. Ela é bastante honesta também, mesmo que possa deixá-la envergonhada ou ofendida. Antes, não acredito que já tenha visto uma mulher constantemente envergonhada no rosto. Ela deseja que esse caso nunca tivesse acontecido. Ela se culpa bastante todos os dias. Quando não estou simplesmente respondendo a nada do que ela faz, posso ver o desespero no rosto dela. Ela tenta cobrir isso, mas parece tão infeliz, embora ocasionalmente eu me deteste. Para mim, é necessário. Por que não posso considerar isso uma coisa boa? Por que não posso criticá-la agora por suas ações? Elas exibem arrependimento, certo? Muitos têm casos e saem ainda mais fortes do que antes. Por que estou tomando decisões mais baseadas em sentimentos do que em um ponto de objetivação madura? Enquanto entro em outro relacionamento duvidoso, outra pessoa acabará recebendo a versão melhorada dela. Quando tudo parece levar a algo decente para o futuro, por que não lutar por isso? Essas são as linhas que me foram dadas. Minha resposta é que não tolerarei desrespeito. Talvez eu estivesse ansioso nas fases iniciais da pesquisa, mas acordei disso rapidamente. Isso é para responder àqueles que perguntaram rotineiramente sobre minha posição e me enviaram mensagens. Este Natal, passarei com toda a minha família e depois me afastarei da minha esposa para manter o controle dela sobre mim e me afastar completamente da ideia dela. Resolvi parar de ouvir o lixo que produzi em meus pensamentos. Nem darei outra chance a nós, nem namorarei ela. Estamos acabados para sempre. Minha esposa não é uma vilã, e essa é a verdade. Ela deve ser feliz também, mas nunca será comigo. Ela me mostrou pessoalmente que quando atingi o fundo do poço, liguei para o outro parceiro traído hoje e prometi um jantar após as festas para agradecer pelo apoio dela. Ela mencionou que gostaria muito disso. Embora eu saiba que isso não é comum, realmente nos ajudamos durante tudo isso, e devo a ela agradecimentos. Eu realmente não sabia antes que as pessoas começassem a discutir o quanto eu pretendia isso com o chefe da minha esposa. Nos últimos anos, meus sentimentos ficaram tão distorcidos que a ideia de outra mulher nunca passou pela minha cabeça. E jantar é isso, nada mais, a menos que ambos realmente queiramos. Mas quanto mais o divórcio se aproxima, mais vejo que realmente tenho escolhas. Uma dessas alternativas está bem ali. Sobre o chefe da minha esposa ex, não tenho nada a dizer sobre o homem, nem uma palavra. Informarei qualquer mulher, pois não acredito que me casarei novamente. Embora meu divórcio não tenha sido particularmente difícil, ainda estou perdendo muito dinheiro. Hoje, todo o conceito de casamento parece ser uma farsa. Peço desculpas por ser tão cínico agora, embora esteja desiludido. Quero que este ensaio não insulte ninguém. Percebi o quanto recebi de volta depois de dar a esta mulher meus melhores anos. Boas festas. Você não me verá por um tempo. Atualização formalmente divorciado. Já faz tempo desde que esperava. Eu disse anteriormente que voltaria aqui para a atualização final que termina formalmente. Minha ex e eu nos separamos permanentemente. Isso aconteceu há cerca de 3 semanas.
Durante a maior parte de vários dias após o evento, lamentei como se tivesse perdido um ente querido. O fato de meu casamento ter falhado tão espetacularmente realmente me afetou bastante. Desde que descobri sobre o caso, nunca chorei tão intensamente. Também desabafei muito. Provavelmente um dos meus pontos mais baixos. Tudo foi organizado para minha ex, em parte em meu nome, para os filhos. Ela deixou a casa. Estou tentando comprá-la de sua parte. Ela atualmente reside em um apartamento, uma redução considerável para ela, e isso basicamente a deixa deprimida. Ela ainda visita o terapeuta e continua comprometida em ler e pesquisar sobre infidelidade. Não tenho certeza exatamente por quê. Com pouco contato físico, tivemos longas conversas, tanto antes quanto após o divórcio. Ela é a mãe dos meus filhos, então, mesmo que eu saiba que não deveria estar entretendo-a agora, devemos ser copais decentes. Graças em grande parte a este grupo e a outros, sou nada além de lógico sobre o assunto. Claro, é a mesma música. Ela quer se reconciliar, e acredito que seria muito perigoso para mim me colocar nas mesmas circunstâncias novamente. Lamento não sentir o humor certo para apresentar a ela o presente. Fui jantar com o outro parceiro traído no último fim de semana, apenas por companhia e conversa. Cobrimos muito terreno. As coisas ficaram flertadas entre nós, e devo dizer que estava um pouco hesitante em acolher o clima que estava mudando rapidamente. Suponho que deveria dizer que a noite terminou com bastante intensidade fervorosa. Desculpe pelo excesso de informações. Provavelmente o sexo mais incrível que já experimentei. O outro parceiro traído é bastante generoso. Muito acima da minha ex, embora eu não tivesse intenção de ir tão longe. O outro parceiro traído estava ansioso, e eu também aprendi alguns truques LOL na cama. Primeira vez que tive alguém que estava ansioso para me satisfazer, em vez do contrário. Ela se divorciou do ex, então acho que não deveria chamá-la de outro parceiro traído mais, mas por questões de privacidade, usarei isso. Para ser honesto, não vejo nosso relacionamento avançando naquela noite. Suponho que os hormônios e o álcool tenham levado a melhor sobre nós, embora não tenha certeza se ela gostaria. Acredito que ela também me ajuda a me organizar emocionalmente. Ainda assim, me sinto realmente incrível, embora isso possa não ser o que as pessoas querem ouvir. O sexo que tive com o outro parceiro traído ajudou muito com meus problemas de autoestima restantes. Desejado, vivendo e, finalmente, soube o que estava perdendo. Nunca aceitarei sexo artificial novamente, sabendo que não perdi minha moral e não estava traindo, me fez sentir mais realizado. Considerando tudo, estou realmente satisfeito com a forma como lidei com toda essa bagunça. Embora não tenha sido perfeito, fiz o melhor que pude. Embora tenha perdido muito dinheiro nesse processo, provavelmente estou saindo muito sortudo em comparação com muitos. Mas foi porque estava disposto a ouvir aqueles com conhecimento, em vez de desejar cegamente o melhor. Serei eternamente grato a vocês, pessoas. Vocês e todos que me ouviram me ajudaram a evitar perder ainda mais meu valor. Resumindo, respeito. Nunca tolere desrespeito de ninguém, nem mesmo das pessoas mais próximas a você. Todo mundo tem direito a um relacionamento feliz e contente. Nunca aceite as sobras do seu parceiro. Todo relacionamento comprometido deve ter uma vida sexual satisfatória e saudável. Não aceite se seu parceiro não está dando tudo de si, mas fez isso em um caso ou antes com outra pessoa. Apenas expresse seu descontentamento. Não estou incentivando estupro ou abuso sexual. Se seu cônjuge não está pronto para atender seus desejos, não se contente com sexo monótono, a menos que ambos concordem. Pode-se sair disso sem problemas. Compartilhe, interaja, compartilhe. Não posso enfatizar o quanto isso é vital. Se você for traído, apenas você pode realmente se recuperar. Demorei muito para entender isso, embora seja tudo o que posso pensar no momento. Estarei aqui para responder aos seus comentários, mas estou encerrando meu blog aqui permanentemente seguindo em frente com minha vida em algumas horas a partir de agora. Tenham um bom dia, pessoal. Agora as coisas estão boas. Atualização final. Ei, pessoal, prometo que dessa vez realmente é a última atualização. Pessoas estão querendo saber como meu problema está indo, tem me inundado com e-mails. Ainda sou desencadeado aqui e ali, então tenho evitado deliberadamente tudo relacionado a adultério. Tendo isso em mente, ainda estou trabalhando no trauma. Tento não pensar muito nisso, então estive ausente deste site e de outros para seguir em frente. Mas, dado que tantas pessoas estão preocupadas comigo, vou tranquilizá-las e fornecer uma atualização. Estou bem, sem incidentes, não desapareci da face da terra. Ainda estou em contato com a outra parceira traída, que agora é minha namorada. No que diz respeito à custódia dos filhos e dinheiro, ela resolveu o problema dela com o chefe da minha esposa. Ela deveria ter lidado com isso de maneira sensata, em vez de ser vingativa e arrastá-lo para o fundo do poço. As crianças têm algum conflito sobre tudo isso e estamos trabalhando o melhor que podemos para lidar com isso.
Temos que começar a terapia para eles, para garantir que eles se ajustem adequadamente e percebam que o relacionamento deles com a outra parceira traída tem pouca influência sobre eles. Ainda os levamos em consideração quando se trata de como isso é tratado. Nem todo mundo está a bordo, então isso é realmente difícil. O chefe da minha esposa, minha ex e minha filha não gostam de estar perto um do outro. Não estou brincando aqui, há conflito quando esses dois estão próximos um do outro. Realmente acredito que ambos culpam o outro por como as coisas acabaram. Minha ex ainda quer uma segunda chance e provavelmente está ofendida que a outra parceira traída esteja no caminho de eu ver as coisas claramente e não jogar fora o que temos eternamente. Esta mulher está tão enganada. As travessuras dela realmente me preocupam. Ela tentou algo na celebração do 4 de julho de um amigo. Eu encerrei, embora suponha que não tenha sido suficientemente forte. Vocês estavam certos, ela quer voltar rastejando de uma maneira ruim. Eu não acreditava nas pessoas que diziam que ela estaria ansiando por mim. A outra parceira traída está me deixando lidar com isso, mas ela também está ficando doente da minha ex. Mencionei o ódio apaixonado da minha ex pela outra parceira traída? Desde que a deixei por outra pessoa, minha ex tem sido um desastre, mas realmente pensei que ela estava se melhorando. Eu a tratei melhor do que tratei qualquer outra pessoa na minha vida, então ela me tratou como lixo e ainda não entendo isso. Mas no instante em que respondo você, ela está de volta, tentando chamar minha atenção. Não tenho certeza se devo me ofender com isso. Aí está, agora todos podem relaxar. Fim do relato. Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias fascinantes. E não pare por aqui. Dê uma olhada nos vídeos recomendados que estão aparecendo na sua tela agora e não deixe de conferir a descrição do vídeo. Lá você encontrará links para nossos vídeos mais populares, além das nossas playlists incríveis. Até a próxima!